Professor, o senhor possui um estudo sobre os custos e gastos de um curso de promoção da saúde online na Universidade de Brasília. Em sua opinião, considerando suas conclusões sobre o assunto, é mais caro ou é mais barato custear um curso à distância? O senhor poderia falar um pouco mais sobre essa pesquisa? Bem, em 2008, partindo de uma curiosidade do grupo que eu coordeno na UNB, que é o Laboratório de Educação à Distância e Promoção da Saúde, nós desenvolvemos um estudo sobre custos e gastos na educação à distância na área da saúde. Nós amostramos como objeto para o estudo uma disciplina que trabalha a promoção da saúde e qualidade de vida e que regularmente tem mantido um número de 150 alunos matriculados. A ideia inicial nesse estudo é que a gente oferecesse uma turma presencial e uma turma à distância para que a gente pudesse fazer um estudo comparativo, mas não foi possível. Então nós consultamos dois teóricos da administração e da contabilidade que recomendam estudos nessa área sobre custos e gastos em políticas públicas e partimos deles, pegamos categorias para análise do nosso estudo e trazendo para a disciplina, então, nós pegamos o plano pedagógico da disciplina, o plano da disciplina, e avaliamos, então, do ponto de vista de custos e gastos, item por item. O primeiro ligado à questão da infraestrutura. Para que a disciplina fosse ofertada, o que nós precisaríamos de apoio? Por exemplo, laboratório, computadores, sala de aula, internet, luz, funcionário, técnico, web design. E do ponto de vista de conteúdo, então, o professor da disciplina, o tutor especialista, monitores e os conteudistas. E aí elaboramos durante o estudo, em quadros e tabelas, a gente procura demonstrar todos os custos e gastos possíveis que se teve. Aplicamos um questionário que partiu desses itens, desses indicadores de avaliação e avaliando a questão qualitativa, levamos em consideração também a avaliação feita pelo CESP, aquela avaliação geral que é feita das disciplinas. Nós pedimos ao CESP que avaliasse a disciplina e, no final do ano, pedimos a avaliação. Ao avaliarmos os itens, e aí destacando alguns, por exemplo, o acesso. O aluno coloca que, tanto ele estando na UNB, quando frequenta um laboratório na UNB, quanto o acesso em casa, ele não viu diferença. A não ser de aspectos assim bem elementares, como em casa ele pode estar mais à vontade, menos ruído, menos barulho. Na UNB ele pode ser interrompido, o computador pode ter um tempo limitado que ele não pode usar. Mas a gente não pôde avaliar o custo da internet da UNB e o custo da internet a domicílio. Porque havia entre os alunos que assinavam, por exemplo, TV a cabo com internet, e que a internet, o valor era quase que insignificante, e outros que tinham só internet em casa, e outros que pegavam internet de vizinhos que tinham wireless sem senha. Então apareceu de tudo na pesquisa. E foram tantos, em detalhes, foram tantos dispersos que a gente não conseguiu agrupar. Então esse item, por exemplo, acesso, a gente achou como item, por exemplo, igual. Espaço. Nós não conseguimos avaliar o custo de uma sala de aula. Então fizemos um parâmetro assim, qual é o valor de uma sala de aula para eu manter? E qual é o valor de um quarto ou de uma sala de estudo em casa? E em cada item que foi avaliado, o que a gente percebeu é que quando a casa levava vantagem, por exemplo, na casa é mais barato, ou na universidade é mais caro, no item seguinte, na casa era mais caro e na universidade era mais barato. Então, porque os elementos essenciais, o conteúdo, o professor e o aluno, eram os mesmos que tramitavam em todo o processo. Então, só que a diferença era que o professor estava no chat ou na sala. Mas o professor estava no dia e horário agendado. E no dia e horário da disciplina, o professor estava no laboratório online. Os chats foram todos marcados no horário de aula da disciplina. Então, o aluno não tinha por que não comparecer. E aí nós fomos somando, então, item por item.
No final do estudo, um desses autores, ele diz que, embora hajam estudos americanos, europeus, tentando fazer uma aproximação de custos e gastos, eles chamariam de vantagens e desvantagens, porque a educação tem que ser vista enquanto um investimento. E quando se investe, não existe parâmetro de custo, de gasto, né? Então a gente tirou do estudo que a maior contribuição está, novamente eu volto à tecla anterior, a questão da facilidade, do acesso do aluno e do tempo. O aluno poder desenvolver a atividade no horário que ele dispuser. O estudo também mostrou, e foi um dado que nós não tínhamos nas pesquisas que a gente desenvolveu, que, em média, para uma disciplina de 4 horas, em média, semanalmente, o aluno permanecia 6 horas em atividade. Se nós estivéssemos no ensino presencial, o aluno ficaria 4 horas. Em casa, ele ficou 6 horas. Então, na verdade, ganhou o aluno, ganhou o processo, ganhou o professor no seu planejamento. E esse foi um ponto que os alunos cobraram. Por que a disciplina é 4 créditos? Ou é 2 créditos, não pode ser 4? Se a gente fica, e hoje nós temos um estudo que prova que o aluno fica, em média, em torno de 6 horas no computador. Talvez, e aí é uma dedução, talvez de que, pela modernidade, né, é uma tecnologia que desperta curiosidade, desperta interesse do aluno, né? E um ponto levantado pelo aluno é porque ele pode ficar também, por exemplo, com o e-mail dele ligado, a aula e o Messenger. Então ele fica fazendo a aula dele, se a namorada manda um recado, ele responde. Então ele fica realmente muito à vontade. Mas isso não interferiu na qualidade do estudo. Nós tivemos uma avaliação feita pela doutora Gardene Abad, com um aluno de mestrado dela, o Alexandre, e que mostra, casualmente, a turma paralela. Enquanto eu avaliava custos, ela avaliava o processo em si. E os resultados do processo de aprendizagem dos alunos foi riquíssimo para nós, os resultados. Com relação ao envolvimento do aluno participando, este mesmo aluno que estava no Messenger, olhando o Orkut dele, sei lá, e respondendo a disciplina. Então, o aluno optava por ficar envolvido no processo, né? O Moodle, ele mostra o tempo que o aluno está destinando à disciplina. Então, a gente fez um levantamento dos intervalos de tempo em que o aluno ficava em branco, que nós deduzíamos. Naquele intervalo ele está no Messenger, ou está lá no Orkut, ou olhando um e-mail dele. E foi tão insignificante esse tempo que nós nem consideramos que não merecia destaque no estudo, embora ele tenha dito que ele é concomitante. Então a gente viu que foi algo assim bastante pontual. E a gente fechou com a consciência de que ainda há necessidade de se investir muito mais na educação, né? E independente da ferramenta, da estratégia que utilizarmos, quanto mais criarmos oportunidade e acesso, nós estamos contribuindo para o crescimento do nosso país, para a elevação da qualidade de vida do povo brasileiro, e o acesso à informação é o que liberta o homem. Então, eu acho que nós estamos contribuindo para isso. Lamentamos profundamente, na Universidade de Brasília, não podermos atender mais. A média na nossa disciplina de demanda não atendida, semestralmente, é de 900 alunos, que não são atendidos, porque não temos condições físicas de atender.